Fala aí, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje até eu já estava planejando esse vídeo ontem, só que demorei um pouquinho, fiz a lista aqui, anotei e tal. E até hoje na live do trio dessa segunda-feira, perdão, dia 2, a Gabi citou, né, uma lista que debateram os nomes, né, de alguns jogadores que o Santos buscaria talvez rescindir e tudo mais. E aí eu falei, bom, então eu vou regravar. E aí até vendo um pouquinho mais desses nomes e pensando os nomes que a Gabi citou na live, enfim. Mas basicamente o vídeo é jogadores que eu não posso ver o Santos ter ano que vem, que eu não contaria pro ano que vem, mas deixando um filtro assim. Eu quero deixar bem explicado que esse jogador não consegue jogar na Série A, entendeu? É tipo isso. Esse jogador não tem condição de jogar na Série A. E aí, dentro disso, a gente vai explicando, tá? Por exemplo, a Gabi citou, antes de eu citar minha lista, a Gabi citou que na lista que foi debatida dentro do clube, falaram que o Billy Arce poderia ser dispensado, Furt, enfim. Não que eu ache esses dois jogadores craques que tem que ficar pro ano que vem, não é isso, tá? É que assim, se ficar o Furt, eu acho que ele teve um ano muito ruim, acho que desempenhou bem menos do que esperava, mas tudo bem, ok, tá? E o Billy Arce nem jogou 2 vezes, não sei. O meu ponto aqui é jogadores que a gente tem certeza que não tem a mínima condição de ajudar o Santos e que muitos ali, inclusive, vão atrapalhar o Santos. Esse é que é o problema. Mas, enfim, a gente vai aqui falando da nossa lista, né? Jogadores que não dá para contar no ano que vem, que não tem como. Bom, começando os goleiros, eu até abri o press kit do Santos, claro, do último jogo. Os goleiros que estão lá, né, claro, João Paulo, Brazão, Diógenes e Renan. O Renan é difícil até falar, né, gente? Quando precisou do cara, o cara foi contratado para um jogo. Quando precisou, o cara estava machucado. O Diógenes, eu ainda não tenho essa confiança toda, por mais que ele tenha entrado lá com 30 anos e fez um jogo ok. Eu não tenho essa confiança porque é um goleiro que nem na base, nos últimos anos principalmente, demonstrou, sabe, ter o nível que o Santos precisa. Então, não tem essa confiança toda, mas ok, para ser o terceiro goleiro, difícil, a gente espera que não aconteça, né? Inclusive igual esse ano, de um jogador da rotação ali, os dois principais são João Paulo e Brazão, um deles se machucar sério, a gente espera que isso não aconteça, claro. Então, ok, por isso que goleiros até pulei. Pontuar também que jogadores emprestados que vão embora, por exemplo, La Quintana e Pedrinho, são dois que eu colocaria nessa lista, que não tem a mínima condição. Mas como já vão voltar de empréstimo, a gente já sabe que o Santos não vai comprar, então nem coloquei, né, nessa listagem. A gente passa para a zaga. E aí tem um ponto aí. Para mim o Alex é um desses jogadores. O Alex que já demonstrou em Série A que não tem condição. O Alex que nunca conseguiu ser titular, nunca conseguiu ter sequência. Enfim, acho que é um desses que eu não contaria, não pode contar de jeito nenhum pro ano que vem. Aí até eu poderia falar aqui o Basso. Vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes, eu não sou o maior fã do Basso, não acho que seja um zagueiro pro nível do Santos, mas se ficar para ser um reserva, ok, é mais aceitável, tá? Não acho que é um jogador que não tem condição de pisar na Série A. O Alex, com todo respeito, eu acho que é esse cara, então por isso que eu não contaria pro ano que vem. Então, por enquanto, só Alex. Eu só quis explicar para vocês verem a diferença, entendeu? De um jogador que, eu acho que não é um jogador para estar no Santos, mas que, ok, dá para desempenhar, talvez, enfim. E outro que realmente é o intuito desse vídeo, não tem como. Laterais, aí é brincadeira, né? Aí é claro, Rainer e Rodrigo Ferreira, dois jogadores. Rodrigo Ferreira que nunca pisou numa Série A na carreira, tá? Vale lembrar, vai pisar com o Santos se não for dispensado, mas eu acho que não deveria. Acho que são dois jogadores aí que não têm a mínima condição. O Rainer também passou, o Rainer já passou em Série A, né? Mas clubes que sempre brigaram contra o rebaixamento e brigaram lá embaixo. Por exemplo, Coritiba no passado que caiu. O Atlético Goianiense que fez campanha... No ano que ele jogou no Atlético Goianiense, eu nem sei se caiu até. Vou olhar aqui. Mas enfim, jogadores, os dois pra mim não tem a mínima condição de jogar numa Série A. Não contaria com os dois de forma nenhuma. E até a gente pode pontuar que... Você pode até falar com razão que... mas o Rodrigo Ferreira jogou no Grêmio. Mas na Série B. Então, realmente, é um jogador que não dá, né? Não vejo como... ajudaria o Santos. O Rainer jogou no Atlético Goianiense em 2022.
Nem sei se 22 o Atlético Goianiense caiu. Mas enfim, tá bom. É só pra citar aqui, não precisa também saber. Provavelmente caiu. Caiu, porque subiu ano passado, né? Então aí, ó, rebaixado, várias vezes rebaixado, não dá, né? Por favor, não dá. Os dois laterais. Passa pra volante. Coloquei alguns, dois. É que no Press Kit do Santos é meio campistas, né? Então volantes e meia juntos. Mas eu coloquei aqui os volantes. Alisson e Balieiro, pra mim são os dois. Por motivos diferentes, né? O Alisson porque as seguidas lesões e tudo bem, ele ser um cara de grupo importante, mas eu não, desculpa, não entendo como pagar um salário que nem deve ser dos mais altos, mas pagar um salário pro cara só ficar ali de grupo. Não acho isso hoje válido, cara. É importante ter um cara desse grupo, mas acho que do Alisson já deu, né? É a carreira inteira aqui no Santos, que nunca conseguiu ter sequência. Também acho que quando jogou nunca demonstrou grande coisa. Ano passado jogou pouco, se machucou. Esse ano um jogo por 15, 20, 25 minutos, né? Acho que ele joga contra o Mirassol, enfim. Não acho que vale a pena contar. Vai acabar o contrato dele, acho que poderia seguir a carreira em outro lugar, se é o que ele quer, ou se ele quiser parar, não sei, né? Ele nunca falou sobre isso. O Alisson é um jogador meio reservado também, né? Enfim, mas eu acho que não dá pra contar dentro de campo, que é isso que eu tô falando aqui, tá? E o outro é o Balieiro, por deficiência técnica, né? Pura deficiência técnica e nada mais que isso. Jogador fraquíssimo, que eu não entendo como tem um contrato tão longo com o Santos. Esse é o tipo de coisa que só o Santos Futebol Clube explica. Um jogador limitadíssimo como o Vinícius Balieiro tem contrato até hoje. De forma alguma pode ficar pro ano que vem. Ah, mas ele é só pra ir pro banco que eu jogo outro. Não, de forma alguma. Se é pra fazer isso, coloca um dos meninos da base pra ir pro banco. Ai, até uma suadeira só de falar isso. Pro meio, eu passo pro Patrick. Por que o Patrick? Patrick custou caro. Patrick foi pensado na Série A, mas não conseguiu desempenhar nada na Série B. Nada. Ele tem uma assistência no ano, né? Que foi contra o Novo Horizontino, que eu já falei. Pra mim, aquele jogo ele tenta cavar e erra. Aí o Pituca vai lá e completa pro gol vazio. Mas é um jogador, desculpa, sem a mínima condição pelo que ele mostrou esse ano. Um jogador que atuou 10 vezes no Santos e 3 no Campeonato Mineiro pelo Atlético. Jogou 13 jogos no ano. E não tem a mínima condição. Os jogos que entrou, assim, meu Deus, não teve um jogo que você olhou e falou: o Patrick até que jogou uma bola aqui. Não, foi horrível, foi um horror em todos os jogos. Imagina numa Série A. Não tem condição, né? Nem no Galo ele já estava jogando. Então, desculpa, mas não dá. E no ataque, Bigode. Por que o Bigode? Você pode até falar, pô, mas o Bigode fez uns golzinhos, né? O Bigode terminou com 7 gols no ano, acho que foi. Mas é um jogador que na Série A nos últimos 2 anos demonstrou que já não estava mais no nível. Fluminense e Atlético não conseguiu jogar, seguido das lesões. E esse ano eu já falei, tem uma coisa de percepção de estádio, né? De quem vê muito jogo no estádio, e não é querendo dar carteirada, pelo amor de Deus, eu vi todos, né? Esse ano eu só não vi um do Santos no estádio, foi contra em casa, claro, né? Contra o Operário, aquele 1-0. Os outros todos eu vi. E o William, ele não tem condição física de disputar em alto nível. Ele tem jogos que você vê que ele tá ali, correndo de um lado pro outro, só que ele não é rápido o suficiente para chegar na bola, não se movimenta tanto para participar do jogo, tem muita dificuldade física e até técnica também, alguns jogos, mas no Paulista, por exemplo, aqui pouca gente lembra, né, mas ele perde um gol na cara contra o Corinthians, ele perde outro na cara contra o Guarani, ele tem jogos bem ruins também, né, apesar de ter feito um outro jogo bom também no Paulista, mas enfim, acho que foi uma aposta válida, até falei no começo do ano, falei no vídeo aqui do Discord da minha própria opinião, foi uma aposta válida, mas que não deu certo e que não dá pra contar numa Série A. É isso, essa é a minha lista. Claro que, como eu falei, tem alguns jogadores que por gosto, pessoal, eu acho que não tem como ajudar tanto, mas não é essa situação de não dá pra pisar numa Série A que não tem condição técnica, entendeu? Ou física. Esse é o meu ponto, eu só queria deixar isso bem explicado, bem diferente. Qual o jogador que você acha que não tem condição de jogar numa Série A? Não é nem aquele que, eu não gosto, não acho que isso encaixe, mas tudo bem, mas ele até consegue desempenhar ou alguma coisa ou outra. Mas esses daqui, essa lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes, mais 2 que vão retornar de empréstimo, por isso que eu não coloquei, né, que é o La Quintana e o Pedrinho, que não tem como jogar mesmo numa Série A, não podem estar aqui no que vem. Fechou? Qualquer hora a gente volta, qualquer novidade, tá difícil, né? Mas a gente vê. Valeu!